A gente tem acompanhado as discussões sobre liberdade de expressão e debates públicos em torno desse tema. E tem ficado muito claro que há uma confusão do que significa liberdade de expressão. Então, o que é e quais são os limites ao exercício desse direito. De um lado, a gente ouve muitas pessoas dizendo da liberdade de expressão como se fosse uma carta branca, como se pudesse tudo. Até como se fosse justificativa, como se pudesse ser invocado para justificar desinformação, fake news, discurso de ódio. E, de um outro lado, a gente vê um movimento necessário de combate à desinformação, mas que são movimentos muito bem intencionados e necessários, mas que algumas propostas podem sim acabar gerando violação à liberdade de expressão, na medida em que cria critérios que não cabem no ordenamento jurídico ou que restringem critérios que já estão colocados também na nossa legislação. Então, é por isso que é tão importante a gente entender o que é estabelecido como crime, entender o que a legislação fala, tanto a Constituição quanto o Código Penal. Acredito que é um conteúdo de interesse público, mas também individual, para que a gente saiba usar os nossos direitos sem violar os direitos dos outros. Eu me preocupo muito, vocês sabem, em não utilizar muitos termos e conceitos jurídicos para não dificultar a discussão, mas dessa vez não tem como não, porque os conceitos estão sendo deturpados e apropriados de maneira errada, então é preciso sim que a gente traga o que a lei fala, não só para a gente se colocar nessas discussões que tanto nos impactam como cidadãos, mas também para a gente não incorrer em crime ou passar para frente desinformação, repetindo muitas vezes sem questionar. Bom, a gente precisa lembrar que, então, a liberdade nem sempre foi vista como direito, haja vista na escravidão, em que uma pessoa era posse de outra, mas a liberdade hoje sim é vista como direito, e o direito à liberdade de expressão é o nosso direito de externalizar os nossos pensamentos, ou seja, transformar de modo voluntário as nossas ideias em objeto de apreciação pública, seja por meio de um discurso, da arte, do humor. A liberdade de expressão, então, ela é a forma pela qual a gente constrói a nossa identidade como ser humano, porque a gente debate, se expressa, se comunica, constrói pensamentos através dessas trocas e discussões. A liberdade de expressão é, sim, um pilar da democracia. E é importante também pontuar que o pensamento é a única atividade absolutamente livre do ser humano. E não faz sentido nenhum falar entre proibição ou permissão do pensamento, porque o pensamento ele diz respeito à essência do que é o ser humano, né? A essência da subjetividade. No entanto, quando o indivíduo externaliza aquilo que é só dele e se expressa perante o outro, perante esse coletivo, ele retira de si o que só dizia respeito a nós mesmos. E a partir disso, a gente coloca num ambiente que diz respeito também a outras pessoas. Porque necessariamente está atuando num campo que envolve quem está ouvindo, de quem você está falando, fatos que você está se referindo. Então, envolve outras pessoas, outras questões. E é a partir daqui que a expressão ganha relevância no direito, porque ela nasce pela necessidade de proteger e garantir o seu direito de externalizar. Cada indivíduo poder se colocar no debate público, que a gente possa se expressar. Então, e é o que faz da gente indivíduos livres e autônomos. Aqui, eu traria uma atenção redobrada. Então, é garantido a você a possibilidade, o direito da sua livre opinião, a publicidade da sua livre opinião, desde que você respeite os fatos, a veracidade, e também que você respeite a dignidade do outro. Ou seja, se o que você está dizendo, isso é muito importante, se o que você está dizendo é verdade, não fere a dignidade de ninguém, seja de um grupo ou de um indivíduo, você pode emitir a sua opinião, você pode se expressar e você não pode sofrer interferência do Estado.
é proibida a censura, você não pode ser responsabilizado, mas desde que respeitada a veracidade, a verdade dos fatos e a dignidade do outro. É importante também a gente nos colocar no lado de quem está ouvindo o outro exercendo o direito à liberdade de expressão. Alguém pode estar falando de você, do seu grupo, de fatos que te envolvem. Eu gosto muito de aproximar da gente. Então você acorda um dia, você vê teu nome correndo solto nos grupos de WhatsApp dizendo que você cometeu um crime. Ou mesmo uma matéria de jornal te ofendendo. Imagina, você questiona essa pessoa e a pessoa diz, não, mas eu estou exercendo meu direito à liberdade de expressão. Imagine quão insano seria, a gente perderia totalmente, a gente desvirtuaria, né? Não teria mais limite nas relações públicas e pessoais, o debate público, cada um tem a sua verdade, como seria isso? Então, concluindo e reforçando, a liberdade de expressão é um direito muito importante, que todos temos o direito e devemos exercer sem interferência, mas desde que respeitada a veracidade e a dignidade humana. E a liberdade de expressão é um pilar da democracia, porque é através desse debate, desse diálogo, dessa liberdade de expressão, que a gente se informa como ser humano e a gente constrói a própria democracia. Nesse sentido, a liberdade de expressão ela é garantida na Constituição Federal e também nos instrumentos internacionais, tanto na ONU quanto na OEA, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A nossa Constituição resguarda a liberdade de expressão na mais ampla forma. Liberdade de se expressar intelectualmente, artisticamente, cientificamente, liberdade de se comunicar, de se informar, de criar. Mas a Constituição também coloca algumas limitações. Ela garante o nosso direito de maneira ampla, mas ela coloca algumas barreiras, algumas balizas. Primeiro, é vedado, é proibido o anonimato. É exigido que a gente saiba quem é a pessoa que fala, quem é esse agente. Só é permitido o anonimato em relação a jornalistas, só faz sentido pensar em anonimato aí. Mas aí não é que ninguém não está respondendo, o jornalista assume a responsabilidade da informação que ele está vinculando. Mas não sendo uma situação relacionada à profissão de comunicação, é sim possível interpretar pela obrigatoriedade de conhecimento da fonte, a origem. A liberdade de expressão, então, ela está sujeita à comprovação de veracidade, de fonte, de origem. Um segundo ponto que a Constituição traz é a possibilidade de regulamentação e restrição de alguns conteúdos em relação a locais públicos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, conteúdos nocivos à saúde, ao meio ambiente, ou mesmo faixa etária, conteúdos que não podem ser passados em determinados horários, como, por exemplo, alguns conteúdos às 14h na televisão, quando tem criança podendo assistir. Então, colocado esses pontos, isso tudo para dizer que a própria Constituição já traz algumas limitações. A Constituição já entende que a liberdade de expressão não é plena e nem absoluta. Ela encontra limitações, sim, e é delimitada na própria Constituição. Aqui eu não quero entrar em questões de colisão de direitos fundamentais, mas para além da Constituição também, acho importante a gente pensar no que o Código Penal traz. Então, são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Em linhas gerais, a calúnia é quando você imputa, quando você acusa um crime falso a alguém. A difamação é acusar um fato ofensivo a uma pessoa, né? A reputação dessa pessoa, mas que não seja um crime. E a injúria, por fim, é a ofensa à honra, à dignidade, ao decoro. Um ponto importante, eu peço desculpas de entrar nesse detalhe, mas ele é muito necessário, porque ele diz do conteúdo que o legislador quer com isso. A calúnia, que é esse crime de acusar fulano de um crime que é mentira, na própria tipificação penal, eles falam em imputar falsamente, ou seja, acusar
falsamente de um crime. Mas se por acaso a pessoa acusa a outra de um crime e essa acusação for verdadeira, tem um instituto que cabe à exceção da verdade. Por que eu tô comentando isso? Para vocês verem o valor que se dá à verdade, à veracidade. E o peso também que se dá à mentira. Imputar de maneira falsa é crime. Ainda, eu acho importante a gente falar sobre a lei que define crimes de preconceito de cor ou raça, que é a Lei 7716 de 89, e depois o seu artigo 20, com a redação dada pela Lei 9.459 de 97. Não importa o número da lei, só para dizer que define que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor e etnia e religião. Aqui, acho importante trazer, o Supremo Tribunal Federal já julgou questão de discurso de ódio, no caso Elvanger, em que esse indivíduo foi acusado de ter cometido um crime de racismo contra judeus, ele teria escrito um livro, e o STF se debruçou nessa questão de discurso de ódio e realizou essa avaliação, essa balança entre dois direitos. Então, o direito do Elvanger de se expressar e, por outro lado, o direito à não discriminação. A corte, né, nesse caso, entendeu que preconceito é um discurso que prega inferioridade e tanto o preconceito quanto pregar a inferioridade é inconcebível no nosso ordenamento jurídico. Então, que a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, mas não é absoluta. Encontra, sim, limitações jurídicas. Bom, colocado isso tudo, ficou claro, o meu direito de liberdade de expressão me permite falar qualquer coisa? Não permite. O nosso ordenamento traz limitações ao exercício do seu direito de liberdade de expressão e entende que é crime quando você fere a honra, a dignidade, o decoro, ou se você se expressa de modo a praticar, induzir, incitar discriminação ou violência. E ainda exige esse elemento de veracidade, também proíbe o anonimato. Colocado esses pontos, o nosso ordenamento jurídico ele já traz, e isso é muito importante porque tem crescido fake news, desinformação, discurso de ódio, utilizando dos argumentos de que só estaria exercendo o meu direito à liberdade de expressão. Por isso que eu achei muito importante a gente reforçar que a fake news agrega tudo o que fere a liberdade de expressão. É o anonimato, ninguém sabe de onde veio o fake news. Além de tudo, é mentiroso, é fake news, então fere esses pontos. E por fim, ofende, imputa crime, tem discurso de ódio, de discriminação. Eu nunca vi uma fake news boa. Então, não faz sentido nenhum utilizar a liberdade de expressão para justificar o fake news, porque é totalmente contrário. E como a gente já viu, é importante também a gente tomar muito cuidado com o que a gente repassa, do jeito que a gente se expressa, porque a gente pode sim ser responsabilizado. E é isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente se coloque nos debates, porque é essencial para a gente fortalecer a democracia, que a gente reflita, mas de maneira construtiva, de maneira baseada em verdades, de maneira a respeitar o direito dos outros, a dignidade das pessoas e de grupos. Então, isso é muito importante, eu queria trazer isso para reflexão. Obrigada!